Fala, rapaz, como é que tá? Tudo certo? MM na área, vamos bater um papo aqui sobre o mercado da bola. Galera, meu Deus do céu, sejam bem-vindos ao canal, tá? Hoje vamos falar dessas maluquices que tá acontecendo aí, time A negociando com o time B, time da Argentina contratando um jogador do Brasil. Vamos falar disso e muito mais. Cruzeiro oficializou uma proposta pelo Gerson, que falamos ontem sobre isso, né? Um vídeo mais aprofundado, né? O vídeo tá aí no canal, você pode ir lá ver. Comenta também, tá? Fica à vontade. Se inscreve aí no canal, deixa seu like e vambora, sem enrolação, beleza? Vamos lá. Nós falamos do Gerson ontem, né? O Gerson tinha feito aquela escolha de ir pra Rússia, pedir de pororó, o pai dele cria uma cortina de fumaça e vem com esse blá 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 de não, o Gerson ele tá com um projeto. O Gerson agora ele tem um projeto. Diante disso tudo, né? A conversa do seu Marcão rendeu e o Cruzeiro oficializou uma proposta, né, de 12 milhões de euros, gira em torno de 77 milhões de reais. E mais um jogador aí promissor aí do Cruzeiro, que eu não lembro agora o nome, um zagueiro, tá? Que eles ofereceram nessa negociação. Ainda não teve a resposta do Zenit, mas tudo indica que se o Zenit não aceitar, eles vão fazer uma contraproposta, né? Porque, cara, o Cruzeiro quer o Gerson e provavelmente vai ser o destino dele em busca dessa vaga para a Copa do Mundo aí que o pai dele tanto fala. Pulando lá para pro lado de lá, né? Lá na Casa do Galo, lá em Minas Gerais mesmo. O Atlético Mineiro está se desfazendo de algumas peças, né? Todo mundo já sabe, o Arana saiu, nós vamos já falar aqui do Fluminense, né? O Fluminense está se reforçando bastante aí para tentar disputar o máximo de títulos possível ano que vem, né? Não conquistou nada esse ano. Mas o Atlético Mineiro já trouxe o Renan Lodge, né? Se desfez ali do Fausto Vera, que foi pro River Plate. Pode ser que o Hulk saia, tá? O Hulk é um jogador que tem um salário muito alto. Ele é um cara diferenciado, não tem como negar mesmo com a idade avançada, o Hulk já tem quase 40 anos. Dizem que o Fluminense estava interessado nele, o Fluminense e o Grêmio, mas o time do Atlético Mineiro, que, né, o dono lá da SAF do Atlético, disse que ia fazer um aporte de 500 milhões aí para ajudar na janela de transferência do clube. Então o Atlético vem forte aí para essas contratações, né? Já está se livrando de alguns jogadores. E o São Paulo, que nem gosta de pedir jogador para clube, deve estar com o cu virado para a lua, né? Mas aí já fechou com o Renan Lodge, tá afim do Maicon, né? Jogador lá do Corinthians, que é do Shakhtar Donetsk, que tá aquele embrolho doido lá naquela parada lá da Rússia com a Ucrânia, e tá emprestado pro Corinthians aí há trocentos anos. Diz que o Atlético tá interessado nesse jogador, né? A dupla lá de Minas Gerais está se movimentando bastante nesse início aí de janela de transferência aí, nesse bafafá. E vamos ver que não vai parar por aí, tá, galera? Os times de Minas Gerais estão se reforçando bastante. Lá, já que eles são SAF agora, tem dinheiro para poder investir em novos jogadores. Para pagar a dívida da história, mas para comprar jogador, eu acho que eles têm. Vamos pular aqui, né, lá pro Fluminense, que movimentou muita coisa nessa semana, né? Na verdade, o Fluminense é um time que vem se movimentando bastante. O novo presidente, né? O rapaz lá saiu, me esqueci o nome dele. Mário Bittencourt saiu, né? E agora tá sob nova gestão. Então, o clube tá classificado direto ao Libertadores, né? Tá com os cofres cheios, né? Porque foi o time que mais foi longe na Copa do Mundo, então arrecadou bastante dinheiro. Chegou longe na Copa do Brasil também, por mais que não tenha ido pra final, mas conseguiu arrecadar um bom dinheiro. E tá forte no mercado, já trouxe o Arana, né? Trouxe o Arana, tá afim do Hulk. Perdeu o Thiago Silva, é verdade, né? Um zagueiro fora de série. O Thiago Silva foi um dos maiores zagueiros que eu vi jogar na minha vida. Ele foi pro Porto, mas foi escolha do Thiago Silva, né? E também tá interessado no Savarino. Essa novela começou hoje, né? E pelo que eu já vi aí da galera que fala muito do Fluminense, o Savarino, velho, tá com um pezinho no Fluminense, cara. Tá com um pezinho no Fluminense. E eu sei que o Botafogo contratou um técnico novo, né? Mas tá praticamente se desfazendo de todas as peças de 2024, cara. Daquele time lá que ganhou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. E o Fluminense tá tentando se reerguer, né? Mas eles querem trazer o Hulk. O Hulk é velho. O Fluminense sempre quer jogador velho. Cara, o Hulk é velho, mas o Hulk dá um caldo do cacete, tá, mano? O Hulk dá um caldo do cacete. Ih, lá ele. O Hulk dá um caldo, velho. O Hulk dá um caldo. Ele tem característica ali que poucos jogadores aqui no Brasil têm, tá? Cobrador de falta, é forte, tem ali sua impulsão, ele não vai conseguir dar um pique de 50 metros mais, mas ele é um cara que se lesiona pouco, tá? E tem ali suas características, tá? Cobrador de pênalti, bom cobrador de pênalti. E um líder, né, mano? Ele é chorão pra cacete, mas ele é um bom jogador, não tem como negar. Só vai pesar ali pro Fluminense quanto que ele vai querer receber. Se é na casa dos 2 milhões que ele ganhava no Atlético Mineiro, né? Porque hoje qualquer jogador de futebol no nosso paizinho aqui quer ganhar de 1 milhão pra cima, meu amigo. Quer ganhar de 1 milhão pra cima. Aí mesmo, tá bom, é direito dele, ok. Mas, cara, eu sempre falo, sempre vou falar, e pra mim isso ainda tem que ser uma regra. Jogador pra ganhar 1 milhão, ele tem que entregar muito, cara. Muito, 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 muito mesmo.
que entregar muito, mano. Em garra, com gol, assistência, o cara que seja. Porque senão não justifica, mano, o valor. Cara, se tu somar isso no final do ano, se dá uma. Com um time de futebol, isso dá uma facada financeira maluca, né? Então, além do Arana que já se apresentou, né? O Fluminense tá afim do Hulk e tá quase fechando com o Savarino. Tá quase fechando o Savarino. O Savarino tem um bom jogador, né? Tá preso lá na Venezuela por causa dessa confusão que tá tendo lá com os Estados Unidos e o presidente lá da Venezuela. Então, tá faltando só o sim do Savarino, de acordo com algumas informações. E o Botafogo está se desfazendo de vários jogadores, né? Dentre eles o capitão, que hoje... cara, é o que eu falo. Time brasileiro vai reforçar o time brasileiro? Vai dar merda, mano. O torcedor, eu não gosto. Nós vamos já falar aqui do Flamengo, tá? Que já negociou alguns jogadores, eu fiz até um Reels lá no meu Instagram, se você não me segue, segue lá, MFC, falando das saídas do Flamengo. E o Botafogo está se desfazendo de vários jogadores. O Savarino é uma peça muito importante, tá? Eu tenho certeza que o John Textor vai se reformular, ele vai reformular o elenco, vai gastar mais uma caralhada de dinheiro, mas o Botafogo tá passando alguns perrengues financeiros. Aqui o Textor não tem dinheiro, tem, mas tá passando por alguns negócios de transfer ban, essas coisas todas. E tá ficando com uma reputação de mal pagador, né? Porque comprou o Almada e teve que ir na justiça para poder pagar. Então, a gente não sabe a real situação do Botafogo, mas o Savarino tá com um pezinho no Fluminense, que é o que eu falo. Vai reforçar um clube, né, rival ali no Rio de Janeiro, rival no Brasil, que vai competir em tudo, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, e o Botafogo vai ter que remontar o seu elenco de novo, né? Já perdeu. O Botafogo traz jogador em um mês e vende. Jair foi assim, Igor Jesus foi assim, John foi assim, então, Cuiabano, entendeu? Então, cara, ficou ali só aqueles caras mesmo ali, o Teles, né? Quem mais? Nem sei mais quem ficou, o Barbosa, talvez. E o Marlon Freitas foi outro que saiu e foi pro Palmeiras, já foi até apresentado, tá? O Palmeiras anunciou aí o Marlon Freitas, que era capitão do Botafogo, né? E, cara, eu sei que tem muitos botafoguenses que ficam falando assim, os caras saem do Botafogo não rendem mais. De fato, cara, o Júnior Santos, foi pro Atlético Mineiro, olha, mano, capengada do cacete, viu, velho? Os outros caras que saíram do Botafogo também, o Jair não consegue jogar, o Igor Jesus, de vez em quando mete um gol lá no Nottingham Forest, mas o John Tex tem que fazer uma janela de transferência impecável barra de 2024 pra poder agradar o seu torcedor aí, mano, porque o negócio tá ficando feio pra ele lá, velho. Tá ficando feio pra ele lá, reforçando o rival, se enfraquecendo, dúvidas sobre a saúde financeira do clube, tá uma parada complicada, né, mano? Tá complicado. Agora vamos ir pro Flamengo, né? O Flamengo praticamente oficializou, né, o empréstimo do Matias Vinha para o River Plate. Vocês sabem a opinião, eu acabei de falar aqui, que eu não. Pra mim isso não existe. O time brasileiro, a não ser que vai emprestar pra um clube que não vai disputar ali os campeonatos com o Flamengo. Sabe? Um time ali pequeno e tal, que não tem essa rivalidade muito grande. O Vinha praticamente fechou com o River Plate, né? O River Plate que já veio aqui no Brasil buscar o Fausto Vera, já levou também o Aníbal Moreno do Palmeiras e agora tá levando o Matias Vinha, né? Pagando ali $500 mil pelo empréstimo junto ao Flamengo. Aí o Vinha tem que bater umas metas lá. Se ele jogar 50% das partidas, o Flamengo pode acionar a cláusula de compra obrigatória, né? E o valor que estipularam pro Vinha foi de $5 milhões. Eu não sei quanto o Flamengo pagou no Vinha, né? Mas eu tava analisando, eu fiz até um vídeo sobre isso, e dei a opinião lá que, pra mim, o Vinha, dentre os laterais que o Flamengo tem, tecnicamente, ele é o melhor. Na minha visão, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Aí, mas o Alexandre lateral, não, beleza, ok, mas a minha opinião é o seguinte, o Vinha, ele é foda. O que acabou com o Vinha foi a lesão, mano. E isso talvez tenha sido um ponto, né, muito importante pro Flamengo e o Felipe Luiz abrir mão de um lateral tão bom tecnicamente como o Vinha. E a negociação, por mais que eu, no meu fundo do meu coração, como flamenguista, queria que não tivesse a cláusula de compra obrigatória, podemos dizer que foi uma jogada de mestre do Flamengo. Uma jogada de mestre, cara. Porque o Flamengo vai sair ganhando de qualquer forma. Porque se o River recuperar fisicamente o Matiazinha, mesmo ele não bater nas metas, ele volta pro Flamengo, cumpre o contrato dele e pode se reerguer. Porque o Alexandre já tem 30 anos, 33 anos, e o Alexandre não vai conseguir jogar em alto nível em mais de 2 anos. E o Vinha é novo, o Vinha tem 27, 28 anos, entendeu? Se ele for bem e não bater a meta, se ele se recuperar legal e não bater a meta, ele volta pro Flamengo. Se ele bater a meta, o Flamengo recupera o dinheiro que gastou dele, entendeu? Então o Flamengo tem caixa para poder buscar outro lateral. Diz que não vai negociar mais ninguém, né? Pedro diz que o Zenit, mano, era pra ser proibido vender jogo. Era pra ser proibido vender jogador desse tipo. Pra ser proibido. Mas o que pra ir? Perder tempo. Vai lá, bate 6 meses, volta pro time. Entendeu? Besteira. E a parada do Caio Jorge deu uma esfriada, o Flamengo não vai mais fazer nada, né? A minha opinião, como vocês já sabem, eu iria atrás do Marcos Leonardo. Pra mim, muito melhor do que o Caio Jorge, tá? Bem mais novo e talvez mais barato. E o Flamengo disse que não vai liberar ninguém. Não vai vender ninguém. O Flamengo quer fazer 2 times pra temporada. 2 times. Os caras se matar ali e disputar a posição jogo a jogo. Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Deixe seu like, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo o que você acha. Você, torcedor fluminense, botafoguense, que deve estar puto com toda essa situação, né? Torcedor Atlético Mineiro do Cruzeiro,
que vem forte aí no mercado da bola. Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre essas movimentações que estão acontecendo. Eu sou o MM, fique com Deus. Valeu, falou!